Dinheiro, semente e fé. Um evangelho de engano. Introdução. Deus só pode multiplicar o que você dá. Se você não dá nada, mesmo que Deus queira multiplicar, ainda será nada. Nossos dízimos ou ofertas a Deus são sementes de fé. O que é uma semente de fé? É uma oferta em dinheiro de fé que a Bíblia diz, quando dada com fé, Deus irá multiplicá-la e devolvê-la ao doador. Quanto mais dinheiro você der e quanto mais fé tiver, mais dinheiro receberá em troca. Oferte-me R$10 e confie em Deus para lhe devolver R$1.000. Se você quer ofertar por amor, tudo bem. Eu planto dinheiro e quero colher dinheiro. Não aceito outra coisa. Deus quer abençoá-lo com um milagre. E Jesus é maior que a sua dívida. Esse discurso proferido muitas e muitas vezes é a nata do engano que transformara o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas expressões que eu me resguardei por respeito aos seus ouvidos de proferi-las, trouxa quem oferta com amor, em questão é de um pastor muito renomado e prestigiado por milhões na televisão e internet. As guardo em meus arquivos para mostrar o grau da corrupção a que chegaram. Transformaram o evangelho, que consiste em um estilo de vida baseado na comunhão com Deus e com o próximo, através de seu Filho Jesus Cristo, pautado no amor, em uma filosofia de negócios. No passado, quando transformaram as coisas santas em negócios, o Senhor Jesus os tratou com todo zelo, abominação e ira que o Pai sentia por toda aquela corrupção. Hoje, certamente, não é diferente. Aos olhos do Senhor, tudo isso são abominações. O interessante é que, assim como Satanás, ao tentar Jesus no deserto, usou as Escrituras, esses homens a usam-na para embasar as suas teologias. Mas também, assim como o mestre corrigiu o adversário na sua falsa teologia, iremos mostrar o engodo por trás desses ensinamentos. Primeiramente, destaco que esses homens ignoram o fato de que os apóstolos não eram homens ricos. Exatamente o contrário desses mercadores da fé, que exploram o povo. Nossos heróis da fé davam aos outros. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. De bom grado gastarei por vocês tudo o que tenho e me gastarei também. Com base na doutrina das ofertas de fé em sementes, Paulo deveria ter sido um homem rico. No entanto, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 10 e 11. Até esta hora passamos fome e sede. Estamos em farrapos. Somos brutalmente tratados. Estamos sem casa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Os apóstolos eram materialmente pobres, mas espiritualmente abençoados pelo Senhor. Os promotores do engano da semente da fé adoram passagens bíblicas como Lucas, capítulo 6, versículo 38, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10,
e São Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Vamos analisar cada uma delas. Primeiramente, Lucas, capítulo 6, versículo 38, nos diz: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. A aplicação desta passagem ao ganho material é um grande exemplo do mau uso e interpretação das Escrituras. Aqui o mestre está falando do nosso relacionamento com o próximo, que envolve misericórdia, perdão e amor. Não há espaço para falar de dinheiro nesta passagem. No demais, há uma diferença entre dar de forma egoísta para poder obter mais e mais em troca, com o que a Bíblia ensina, em darmos para beneficiar o próximo e glorificar o nosso Pai Celestial, jamais para enriquecer a nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 ao 12, outra passagem muito trabalhada pelos mercadores da fé. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Esse é um exemplo excelente de como esses lobos usam a palavra para distorcer seus ensinos. Se atentarmos a todo o contexto desta passagem, 2 Coríntios capítulo 9, iremos verificar o que nos é ensinado pelo apóstolo Paulo. Vejamos, no versículo 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O ensinamento é que devemos contribuir segundo o proposto no coração, jamais aquilo que nos é imposto por homens. E ainda mais, com alegria, jamais por necessidade. Para não deixar dúvidas para ninguém, vejamos ainda mais o que diz o versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que linda passagem, que lindo ensinamento. A passagem fala em ajuda ao próximo, em específico os pobres. Não homens como esses mercadores da fé, que de pobre não tem nem a aparência. Quando o apóstolo fala que Deus nos fornece a semente para semear, se refere aos recursos para nós generosamente doarmos. Ele nos fornecerá mais e mais recursos para que a doação continue. Por fim, a colheita, Paulo nos diz que não é ganho monetário, mas a colheita da tua justiça. Ainda São Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Tornou Jesus em verdade, vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente
100 vezes casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Esta é a heresia dos 100 vezes mais. Outra passagem preferida dos homens de negócios da fé. Eles ignoram as advertências do Mestre nesta mesma passagem sobre as perseguições e as dificuldades de um rico entrar no reino dos céus. Eles falam 100 vezes mais campos, 100 vezes mais casas, mas ignoram todo o contexto que fala 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães, filhos. E ignoram também as perseguições. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Nesta passagem, é evidente que o Senhor não está falando de multiplicações de riquezas. Como eu já disse, o Evangelho é um estilo de vida pautado pela comunhão com Deus e o próximo, e não uma filosofia de negócios como os homens têm transformado-na. Também o fato é ignorado de que os apóstolos deixaram tudo por Jesus, e nenhum deles morreram e viveram em riquezas nesta terra. Enfim, caro amigo, amiga, nós podemos ficar aqui horas e horas e esgotarmos o assunto, mas de nada será útil se o Espírito de Deus não agir em nossos corações para compreender os seus desígnios. Por isso, quero concluir fazendo uma defesa da contribuição para o reino de Deus, mas de forma bíblica e agradável aos olhos do Criador e sustentador de todas as coisas. Analisando com cuidado e interpretando os ensinamentos do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 15, entendemos a revelação dada sobre nossas contribuições. Elas devem ser, 1. Norteada pela disposição. Não é a quantidade que importa, mas a atitude e disposição de coração. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. 2. Nossas contribuições devem ser sistemática e planejada. Sim, nós devemos contribuir frequentemente, sistematicamente e de forma planejada. Invista tempo pensando no assunto. Planeje e elabore um plano sistemático de contribuição. Ainda, as nossas contribuições devem ser de forma sacrificial e generosa. Longe de nós, servos do Senhor, em oferecer algo que não nos custe nada, aquele que nos provê tudo. Deus se agrada de sacrifícios sinceros, não de tolos. Por último, 4, as nossas contribuições devem resultar em nosso crescimento na graça. Se quisermos saber se estamos crescendo na fé e graça, devemos observar como está nosso amor ao próximo, assistência aos necessitados e contribuições pela expansão do reino de Deus. No demais, meus irmãos e minhas irmãs, se quiseres prosperar materialmente, saiba que o primeiro disposto a te ajudar é Deus. Para isso, não precisa cair no engodo desses mercadores da fé. Siga os ensinamentos das Escrituras e trabalhe diligentemente, invista em qualificações,
trace estratégias e entregue tudo ao Senhor. Salmo 37, 4 ao 6. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia.